Do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Toda manhã de domingo no Rádio Serviço Saúde Especial de Domingo eu converso com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje nós vamos atender o pedido da nossa ouvinte Michele Santos, moradora de Cascadura, que foi diagnosticada com tireoidite. E está muito preocupada, com toda a razão. Hoje o Dr. Silvio, como sempre, vai esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto para ajudar especificamente a nossa ouvinte Michele Santos e, claro, toda a família Tupi que também tem dúvida em relação ao tema de hoje. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno, saudações. Hoje é dia de Fla-Flu, hein? É verdade. E como diz o hino do nosso co-irmão e filhote, no Fla-Flu é um ai Jesus. Vamos aguardar. Isso aí, doutor Silvio. O senhor gostaria de fazer, antes de mais nada, um agradecimento, sim, né? Sim. Primeiro ao nosso grande Jorginho Epa, que é o responsável por fazer a edição e tentar tornar compreensível o que para mim muitas vezes é incompreensível na edição do programa. E segundo ao André Almeida, que é o rapaz que no nosso blog do Serviço Saúde, lá do minha fanpage do Facebook, ele faz a programação, ele coloca sem o conhecimento de informática do André, que permite muita gente que nos ouve depois volta a ouvir a gravação do nosso programa e a questionar uma série de coisas, não teria como acessar. André, você é o garoto. Cara sensacional, obrigado. Então, para começar, doutor Silvio, o que é a tireoidite? Tireoidite é inflamação da tireoide. A glândula tireoide, ela é responsável pela regulação da produção de energia. Portanto, é uma glândula extremamente importante para o nosso corpo. A gente já, em algumas oportunidades, tivemos chance de falar sobre a tireoide. Quando ela está inflamada, evidentemente que há uma perturbação nessa produção hormonal e há uma série de sintomas que a gente vai falar já já que estão associados a isso. Mas, para tranquilizar a nossa ouvinte, são situações normalmente bem fáceis de serem conduzidas. Doutor Silvio, quais são os sintomas, então, desse problema? Em primeiro lugar, Heleno e Michele, que está nos ouvindo, os sintomas vão depender do tipo de inflamação que a gente tem na tireoide. E só para você ter uma ideia, Michele, existem pelo menos 6 tipos diferentes de tireoidite. Uma das mais comuns são as formas crônicas. A forma crônica de tireoidite, por exemplo, está associada a uma doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, que normalmente é assintomática. Você sabe, Heleno, vou fazer uma confidência. Eu tenho 2 filhas, a Bruna, que também é colega minha, e a Elisa, a Lili. Elas têm doença de Hashimoto. E a forma como a tireoidite de Hashimoto se manifesta nas duas é bem diferente. Na mais velha, até hoje, não houve qualquer tipo de perturbação. E na pequena, desde os 15 anos de idade, que ela tem que tomar hormônio tireoidiano porque é uma causa importante de hipotireoidismo. Então, a tireoidite crônica, ela pode levar ao desenvolvimento do hipotireoidismo, mas ela pode ter também, no curso da doença de Hashimoto, uma fase onde o que se manifesta é o hipertireoidismo, com os sintomas pertinentes ao hipertireoidismo. Então, a forma crônica. Eu tenho as formas agudas de tireoidite. Dentre as formas agudas de tireoidite, eu posso ter a tireoidite bacteriana, que é extremamente rara. Normalmente, ela se deve à persistência de uma fístula piriforme, que é uma estrutura na formação da tireoide, e que pode levar à chegada de bactérias, tanto estafilococcus como streptococcus, na tireoide, provocando uma reação inflamatória devido a essa doença infecciosa, que pode ser bastante grave. Felizmente é rara. Nesse caso, o paciente vai ter, além de um aumento da tireoide, que recebe no Medicaid o nome de bócio, uma região, um crescimento assimétrico da tireoide, aonde vai se formar o abscesso dentro da tireoide. Essa área ela tem uma consistência cística, meio amolecida, dificilmente a gente consegue palpar, porque no momento que o paciente percebe que o médico vai lá com o dedão encostar na tireoide, ele afasta na mesma hora, porque é uma região que está bastante sensibilizada, muito dolorosa. Essa é a forma aguda infecciosa, mas eu tenho a forma subaguda, que é a chamada tireoidite de Kerven. A tireoidite de Kerven, que é muito mais frequente do que a bacteriana, ela acontece geralmente no curso de uma infecção viral das vias aéreas superiores. Portanto, a gente acredita, apesar de que não esteja totalmente comprovado, que a causa da tireoidite de Kerven seja um vírus. Normalmente o paciente refere uma febre, que é uma febre um pouco baixa, uma queda do estado geral, dor, muita dor na região cervical, caracteristicamente essa dor do pescoço irradia para dentro dos ouvidos, inervação da tireoide que conduz a dor nesse sentido, e o paciente vai ter, num primeiro momento, devido à destruição por esse processo inflamatório dos locais onde o hormônio foi formado e armazenado, uma liberação muito grande de hormônio que estava armazenado na glândula.
E essa liberação excessiva de hormônio tiroidiano vai desencadear um quadro de hipertiroidismo. E o hipertiroidismo se manifesta por quê? Por palpitações, tremores, o paciente fica muito agitado, muito irritado, insônia, taquicardia, sudorese, sensação extrema de calor. É um sintoma que perdura durante algumas semanas, no máximo um mês. Depois isso acaba sendo substituído por uma situação onde a glândula esgotou os hormônios que tinham sido produzidos e estavam armazenados, e ela, devido ao processo inflamatório, ela fica inibida na formação de novos hormônios. Então essa fase de hipertiroidismo costuma ser seguida por uma fase de hipotiroidismo, onde o indivíduo muda aquele quadro clínico inicial que eu acabei de falar, por um estado onde ele fica mais sonolento, mais cansado, desanimado. Felizmente, na grande maioria dos pacientes, essa fase de hipotiroidismo, que também dura algumas semanas, é transitória, a glândula recupera completamente sua função e volta a produzir o hormônio tiroidiano dentro da sua função normal. O indivíduo volta a uma situação que no mediquês a gente chama de eutiroidismo, ou seja, função tiroidiana normalizada, totalmente estabilizada, e não vai haver necessidade de qualquer uso de medicamento. Naqueles poucos indivíduos onde o hipotiroidismo não é recuperado, é necessário que haja o acompanhamento em serviço de endocrinologia e a reposição com a levotiroxina sódica, que é um medicamento adequado para esse tipo de situação. Dr. Silvio Provenzano, tem uma faixa etária específica para se manifestar esse problema da tireoidite? Não, a tireoidite ela pode acometer tanto homens quanto mulheres, tanto crianças quanto adultos e idosos. Na realidade, não tem uma faixa etária predileta e não tem um sexo que seja predileto, se bem que é um pouco mais comum nas mulheres, como a maioria das doenças tiroidianas acomete principalmente as mulheres. Existe inclusive um tipo de tireoidite que é a tireoidite pós-parto. É uma tireoidite transitória que normalmente pode acometer de 5 a 10% das mulheres, das puérperas, acabaram de ter filho, e que vai se manifestar cerca de 1 a 2 meses após elas terem tido o neném, com um quadro de hipertireoidismo. Esse quadro de hipertireoidismo, tanto quanto na doença de Dequervem, pode vir seguido posteriormente por um hipotireoidismo. Normalmente, como na tireoidite de Dequervem, a função tireoidiana retorna ao normal após cerca de 4 a 5 meses do neném ter nascido. É muito comum, 5 a 10% das mulheres gestantes podem ter esse quadro, que não deve causar grandes alarmes. E eu ainda tenho 2 tipos de tireoidite para encerrar. A tireoidite silenciosa, onde apesar de ser um processo inflamatório, aquela tríade característica da inflamação, com dor, vermelhidão, não está presente, daí o nome silenciosa, e ela é muito semelhante à tireoidite pós-parto. E finalmente uma forma de tireoidite extremamente rara, porque ela comete 6 pessoas em cada 100 mil habitantes, que é uma tireoidite fibrótica, que leva progressivamente à possibilidade de surgimento dos chamados sintomas compressivos. É uma fibrose cuja causa não se conhece, que vai se desencadeando pela tireoide, enrijecendo a tireoide. O diagnóstico diferencial muitas vezes precisa ser feito com câncer da tireoide, e nesse caso o hipotireoidismo é a consequência, além de sintomas compressivos. Felizmente uma condição extremamente rara, e uma vez diagnosticado existe tratamento que é feito com analgésicos e principalmente com corticoides para diminuir a deposição de fibrino nessa tireoide e diminuir esse processo inflamatório. Dr. Silvio Provenzano, e para encerrar nosso bate-papo de hoje, como é realizado o tratamento, hein? O tratamento vai depender da situação clínica que o paciente se apresenta. Na fase de hipertireoidismo, normalmente nós bloqueamos os efeitos do hormônio tiroidiano e, evidentemente, havendo aquele quadro de dor, de inflamação, o uso de anti-inflamatórios e muitas vezes, inclusive, de corticoide, para que possamos acelerar a recuperação do paciente nessa situação. Naqueles eventuais casos onde a tireoidite é seguida do hipotireoidismo, o acompanhamento dessa condição importante deve ser feito, eu repito, sempre que possível em serviço de endocrinologia. O próprio médico do Programa de Saúde da Família faz o encaminhamento. Nós temos no Hospital Federal de Servidores do Estado, bem como na UERJ, no Fundão, Bom Sucesso, Ipanema, vários lugares onde o paciente pode ser acompanhado dentro dessa especialidade a qual pertenço, e que esta semana nós comemoramos nosso dia. Agradecer à Folha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, bem, de onde eu tirei as informações que me permitiram fazer esse programa, atendendo à solicitação da nossa Michele. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até semana que vem, amigão. Até semana que vem, é um domingo abençoado para a família Tupi. Lembrem-se, logo mais é apenas um jogo, mas é pura poesia. Um abraço. Um abraço, querido. Show do Elenco.